Hoje temos mais uma aula, né? Nossa disciplina são os evangelhos sinóticos e nós estamos trabalhando neste momento, o evangelho de Mateus. Nós estamos analisando capítulo por capítulo do evangelho de Mateus e hoje nós vamos encerrar essa fase da nossa disciplina. Mas eu quero convidá-los a ficar em pé para nós iniciarmos, né? Quem puder, para a gente fazer uma oração para iniciar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Te adoramos, ó Deus, por este momento aqui na Tua presença, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor está neste lugar. Porque a palavra do Senhor nos garante, Pai, onde estarão reunidos 2 ou 3 em nome, e eu estarei. Então, Pai, nós podemos dizer, o Senhor é bem-vindo neste lugar, Pai. O Senhor faz presente neste lugar. E nós queremos dizer, Pai, que o Senhor tem total verdade. Entregamos nossas vidas ao Senhor, Pai, a nossa mente. Nós queremos, Pai, receber, Pai, direto do coração do Senhor, Pai. Nos ensina nesta tarde, Senhor. Gera em nós, Pai, característica do Teu reino, Senhor. Pai, nós queremos manifestar o Teu reino, mas nós precisamos da Tua unção e do Teu poder, Pai, sobre as nossas vidas. Por isso pedimos, Pai, nos ensina nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, já iniciar aqui no capítulo 20 de Mateus, nós observamos que durante a caminhada na terra, o Senhor Jesus curou várias pessoas cegas. Você pode observar nos evangelhos que nós encontramos vários momentos o Senhor Jesus curando pessoas cegas, né? E aqui nós temos esse caso dos 2 cegos que estão gritando atrás de Jesus, né? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E o Senhor Jesus faz uma pergunta: o que querem que eu lhes faça? A gente sempre fala assim, imagina, a pessoa é cega, a pessoa está diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? É interessante nós pensarmos sobre isso, porque estas pessoas, assim como nós, diante do Senhor Jesus, nós podemos pedir qualquer coisa. E eles também podiam pedir qualquer coisa. Mas, no entanto, o que eles queriam ver. E quando eles têm os olhos abertos, quem é que eles veem? O Senhor Jesus. Então, isso fica assim como uma lição para nós. Aquilo que nós pedimos ao Senhor Jesus é para a glória dEle, é para abrir os nossos olhos em relação a Ele, ou se é apenas para um deleite nosso. Então, quando nós essas questões que o Senhor Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? O Senhor Jesus está dando uma oportunidade para ele. E o Senhor Jesus também provoca, né? Ele provoca para aquilo que está no interior do homem venha para fora. Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a visão. O que acontece após eles terem a visão recuperada? Eles seguem Jesus. Então, assim, o cuidado que nós temos que ter, às vezes, nós estamos trabalhando com discipulado e às vezes nós enfrentamos uma batalha, tentando ajudar alguém em algo que ela precisa e essa pessoa às vezes nem recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor. Aqui no capítulo 21, aqui irmãos, no capítulo 20, nós iniciamos aqui a parábola. Todos vocês conhecem, né? Nós conhecemos esse texto. E ele diz assim, que contratou trabalhadores. Como que foi feito esta contratação? Olha só, ele saiu e contratou os trabalhadores da madrugada. Os primeiros que ele contratou, da madrugada. Depois ele contratou os das 9 horas. Quando ele contratou aqueles trabalhadores da madrugada, ele combinou o quê? Que ele pagaria 1 denário.
E depois ele contrata o das 9 horas e ele diz, eu pagarei o que for justo. E daí ele sai, anda mais um pouco e ele encontra e convida para trabalhar as pessoas às 3 horas. E mais tarde, das 5 horas da tarde. Ou seja, estas pessoas em horários diferentes para prestar um serviço, elas foram convidadas para trabalhar. E todos receberam um denário. No final do dia, no acerto, do dia, todos receberam um denário. O que acontece aqui? Quando os primeiros trabalhadores viram que o dono estava pagando um denário para aqueles que chegaram por último, o que eles pensaram? Então nós vamos receber muito mais. Nós vamos receber mais porque nós trabalhamos mais. Mas o Senhor da vinha, ele pagou igualmente a todos. E é claro que essas pessoas foram questionar com o Senhor, o dono da vinha. E o dono da vinha, ele chama atenção, ele diz assim, às vezes, nós chegamos diante de Deus e queremos dizer para o Senhor como ele deve agir. O outro chegou 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora e está recebendo a mesma quantia que eu, isso não é justo. Ou seja, quando nós temos esse pensamento, é como se eu olhasse para o Senhor e dissesse, o Senhor não é justo. O Senhor da vinha ainda fez o seguinte, os que foram contratados por último foram os primeiros a receber. Os primeiros questionam o dono da vinha. Aí aqui eu coloco essa observação, que quem acha que merece, quer controlar a vontade de Deus. A pessoa que acha que ela merece algo, a pessoa que acha que ela é boa, que por ela fazer algo, por ela ter uma boa conduta, porque na mente dela ela é boa, ela merece um tratamento diferenciado. Não é pelo que fazemos, é pela resposta. Todos não responderam ao chamado para ir trabalhar na vinha? Todos responderam. O Senhor Jesus já ensina que no momento dele, o sabor dele para nós não depende do nosso desempenho. Porque se fosse assim, aquele que chegou primeiro deveria ter recebido mais. E daqui, o Senhor está sempre advertindo os discípulos, dizendo assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue, eles vão me entregar e eles vão me crucificar. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar o terceiro dia. Então aqui também o Senhor está advertindo. O pedido de uma mãe, aqui acontece algo. O que aconteceu aqui? A mãe, de 2 dos discípulos, ela chega para Jesus e diz assim, ela pede um lugar para os filhos dela ao lado de Jesus. Uma à sua direita e o outro à sua esquerda. E o Senhor Jesus, diz que ela não sabe o que ela está pedindo. Para sentar à direita e à esquerda, você teria que tomar do cálice. E eles dizem, nós tomaremos, não sabem nem o que estão. Depois o Senhor Jesus diz o seguinte, não é competência minha, compete ao meu Pai, a sua posição, a sua no reino compete a quem? Ao Pai. A sua posição compete ao Pai. Não sou eu que vou escolher quem vai sentar-se ao meu lado, porque isso é uma competência do meu Pai. E daí, quem sabe quem são os 2 discípulos? Ali fala que são os filhos de Zebedeu. Quem são os 2 discípulos aí, irmãos? Pode falar mais alto. É Tiago, e João, são os dois que a mãe veio e fez o pedido. Marcos fala, tá? A indignação dos outros discípulos. Aí acontece aqui, os ficam sabendo desse pedido. Imagina um pedido desse, Não esperaram a gente se afastar e foram lá pedir um bom lugar ao lado do mestre.
E o Senhor, né, chama a atenção deles, por que eles estão com essas discussões? E o Senhor dá aqui um princípio para nós. O Senhor diz, quem quiser tornar-se grande, os outros. Aquele que quer se tornar grande, que se coloque a serviço dos outros. O Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir. Pronto, então aqui o Senhor já deu um princípio para toda a liderança no reino dele. Aqui, se alguma liderança no reino do Senhor, o princípio é servir. E aqui foram a questão dos cegos, né, que eu falei. E aqui no capítulo 21, irmãos, de Mateus, nós temos a entrada de Jesus, o cumprimento da profecia. Todo o livro de Mateus é um elo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque está se cumprindo as profecias que foram dadas no Antigo Testamento. E aqui Jesus, né, chega e pede para os discípulos, né, ir buscar essa jumenta com o jumentinho, e os discípulos vão buscar. E ele tem a entrada dele em Jerusalém, e o texto fala que os discípulos, que eles tiraram as suas capas, e aquelas outras pessoas que estavam ali, elas colocavam ramos, né, para forrar, para fazer a passagem de Jesus. E isso fez com que o Senhor Jesus entrasse em Jerusalém na forma de um rei, porque ele entrou montado na jumenta e o caminho dele, né, estava, né, preparado para ele entrar, aquela entrada ali. Então ele entra de uma forma triunfal em Jerusalém. E o que nós aprendemos ali a respeito da jumenta que os discípulos foram buscar para Jesus? E ele disse ainda, né, se alguém perguntar, diga que logo nós devolveremos. Nós aprendemos algo muito simples. E tudo que Deus nos deu, a sua casa, o que o Senhor deu para você, ela precisa estar à disposição do reino, para o reino. Então, neste caso aqui, como o Senhor precisou, né, ele usou para cumprir a profecia. Para cumprir uma profecia, para cumprir algo na vida de alguém, é um privilégio, na verdade, né? E Jesus entrou no templo, e aqui também tem aquele fato, né, que o Senhor Jesus derrubou os vendedores e os compradores, e ele derrubou as mesas, né, dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Esse evento a respeito de Jesus, ele quebra uma imagem religiosa que as pessoas têm a respeito de Jesus. Não tem nenhum mês que nós conversando na célula a respeito do estudo, e foi perguntado assim, né, como que você vê Jesus? Aí amor, o outro, mansidão, e assim vai, né? Tudo isso é verdade a respeito do Senhor Jesus. Mas uma pessoa que dá uma resposta dessa para você a respeito de Jesus, parece que ela não conhece o Evangelho. Porque quando você cita daí para ela esses exemplos, que o Senhor Jesus chegou ali, ele, né, expulsou aqueles cambistas, ele expulsou aquele povo dali, ele fez um limpa, né? Ele derrubou as mesas, ele tirou, né, o povo que estava ali vendendo, comprando, ele fez um limpa ali. Jesus, ele é amor, mas o Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Exatamente. E o que acontecia aqui, né? As pessoas, quando elas iam para lá, elas tinham que levar, né, o seu animal para o sacrifício. E imagina você, quando você cria um animal, você cuida daquele animal sem defeito, você tira com aquele animal. Aí agora as coisas no templo, elas são facilitadas, né? Você chega lá e compra o animalzinho. Ou seja, né, você não teve assim você não teve aquele sacrifício de você ficar preparando aquele animal, você carregar aquele animal, você cuidar com os e chegar ali. Então, no templo já estava acontecendo essa facilitação. Vamos facilitar. Mas quando entra a facilitação, é porque o Evangelho está ficando de lado.
Então, a gente precisa tomar esses cuidados em relação ao Evangelho, né? E por isso que o Senhor Jesus tem essa reação aqui. E depois, né, ele fala que a minha casa será chamada casa de oração. E seguindo o texto aí, vocês vão encontrar aquele exemplo que o Senhor fala da figueira sem fruto. Encontra uma figueira, a figueira tem muitas folhas, ele dá uma ordem e a figueira seca. O que o Senhor Jesus está falando aqui? O Senhor Jesus está falando a respeito dos religiosos. Ele está falando a respeito das autoridades religiosas. Tinham um discurso muito bonito, mas eles não tinham fruto. Eles não tinham obras que agradassem ao Senhor. Por isso o Senhor falou a respeito da figueira e o Senhor deu essa ordem e a figueira secou. E os discípulos, né, ficaram admirados com a figueira. A gente sabe assim, né? Os estudiosos falam que a figueira, quando ela tem folhas, é porque ela tem fruto. Então veja que era para enganar realmente, porque diz que ela tinha muitas folhas, mas quando o Senhor foi ver, não tinha fruto. Então era uma coisa enganosa, era para enganar. E o Senhor, né? Ninguém engana o Senhor dá uma ordem e a figueira nunca mais você dê fruto e ela seca. E aqui, olha, os sacerdotes e anciãos do povo questionam a autoridade de Jesus. É bom a gente sempre atentar para quem está fazendo as perguntas aqui no Evangelho, no livro de Mateus, porque sempre tem alguém fazendo umas perguntas. Fariseus, saduceus, discípulos. E o Senhor conhecia o coração deles. Porque na verdade aqui, esses livros aqui, sacerdotes e anciãos, eles estavam preparando uma cilada para o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus Deus, ele provoca uma situação para que o interior do homem, Deus não está para ninguém, mas ele provoca uma situação e o nosso interior vem para fora. E aqui, o que eles disseram? Eles, após discutirem sobre o assunto, eles dizem que não sabem. Só que o texto fala assim, né? Que eles, na discussão ali entre eles, olha, se nós falarmos que o batismo de João é do céu, então ele vai perguntar, por que nós não cremos? E se nós falarmos que o batismo de João é dos homens, nós vamos ter problema com essa multidão que está aqui. Por quê? Porque a multidão, o povo que estava ali, eles tinham João como um profeta. E se João era um profeta, o que ele fazia era do céu. Então, se ele fala que o batismo de João é do céu, ou que o batismo de João era do céu, ou que era dos homens, de qualquer forma, eles teriam que dizer que o Senhor era o Senhor, né? E o orgulho deles era muito grande. Então, eles preferiram falar que não sabiam para não ceder. Porque se eles reconhecem ali que o batismo era do céu, eles teriam que se render ao Senhor Jesus. E o orgulho deles era tão grande que eles preferiram dizer não sabemos. Não sabemos. Para não mexer com o conforto, para não mexer com a zona de conforto. Nós negamos, né? Vamos negar, nós não sabemos. Jesus então diz para eles, né? Então eu também não vou dizer com que autoridade faço estas coisas. Não responderam? Parábola do homem que tinha 2 filhos. Aqui, vocês conhecem essa parábola? E um pai, né, ele tinha 2 filhos e ele fala para o primeiro filho, vá trabalhar na vinha.
O que é que o primeiro filho fala? Não vou. Mas depois ele se arrepende e ele vai. E ele tem um segundo filho. E ele chega para o segundo filho e fala assim: meu filho, vai trabalhar na vinha? E o filho diz o quê? Sim, que vai. Mas não vai. Tudo isso aqui, irmãos, o Senhor está falando aqui, era para tratar com aquele povo religioso daquela época. Porque eles tinham um discurso bonito, mas eles não tinham obras, eles não tinham frutos, eles só viviam, né, de aparência, né, eles não tinham vida com o Senhor. E aí, ele pergunta assim, o Senhor Jesus pergunta assim: quem foi que obedeceu? Foi o primeiro filho que disse não, mas se arrependeu e foi trabalhar? Ou foi o segundo filho que disse sim e não foi trabalhar? E eles disseram, foi o primeiro. E daí tem uma conversa dura aqui. O que o Senhor Jesus diz, seguindo aí o texto? O Senhor Jesus diz que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus primeiro do que vocês. Por quê? Porque as prostitutas e os publicanos, por eles achar que eles não mereciam nada, então quando eles tiveram a oportunidade de olhar para Jesus, e aquele que reconheceu o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Eles estão entrando no reino dos céus primeiro do que vocês. Vejam só, irmãos, que não é teoria, né? O discurso é bonito. O discurso, ele chama as pessoas, mas o que permanece, irmãos, é o testemunho. O que permanece são os frutos. E o Senhor diz que nós temos que dar frutos e frutos que permaneçam. Seguindo aqui, o Senhor fala a respeito da parábola do homem que plantou uma vinha. Uma parábola também que nós conhecemos. E ele fala o seguinte, que construiu uma cerca, ficou uma torre e arrendou a vinha aos lavradores e ausentou-se. Olha o cuidado, né? Ele plantou a vinha, ele cuidou, ele colocou a cerca e ele colocou uma torre e depois de tudo preparado, ele se ausentou. Daí o que acontece? No tempo da colheita, ele manda os seus servos para buscar os frutos. E os primeiros servos chegam para buscar os frutos. O que acontece, irmãos? Os lavradores maltratam os servos e chegam até matar. Então o dono da vinha, ele manda mais servos para buscar os frutos. E o que acontece? A mesma coisa. Os lavradores, né, maltratam e fazem a mesma coisa que já haviam feito. E por último, o dono da vinha diz assim: então eu vou mandar o meu filho, porque quem sabe, né, sendo o meu filho, eles, né, respeitem e não aconteça algo. E o que aconteceu, irmãos? Fizeram a mesma coisa e mataram o filho. Quando nós olhamos aqui para essa parábola, a gente diz assim, ela está falando do Senhor Jesus. E é verdade, está falando do Senhor Jesus. Mas por que eu não olho para essa parábola e eu não digo assim, ela está falando sobre mim? Ela está falando sobre mim. Porque o Senhor aqui, ele tem a vinha, ele tem os lavradores e ele tem os servos. Os servos aqui apontam para a liderança da igreja, que vem, né, para ajudar na administração. Os lavradores estão ali, né, no dia a dia, trabalhando. E é claro que o Senhor Jesus, né, o último que ele manda o filho, e o Senhor Jesus foi morto também. Mas, seguindo o texto aí, fala que o Senhor vem para uma prestação de contas.
O Senhor vem para uma prestação de contas. E é isso que nós temos que prestar atenção. Porque quando o Senhor fala aqui por parábolas, Ele está falando para nós. Ele está falando, lembra que nós já estudamos por que o Senhor falava sobre parábolas, em forma de parábolas? O Senhor falava em forma de parábolas para selecionar do meio da multidão verdadeiros discípulos. Porque aquele que era o verdadeiro discípulo, ele não entendia, ele corria lá nos pés do Senhor e perguntava: o que o Senhor quis dizer mesmo com aquele assunto? Agora, quem era só a multidão? Ele falou um assunto lá, não entendi nada, e a pessoa some embora. É só a multidão. Então, quando o Senhor fala a respeito da parábola aqui, e Ele fala que Ele vem para uma prestação de contas, nós precisamos pensar sobre isso. Quais são os frutos, né? Quais os frutos que nós temos para oferecer para o nosso Senhor? E chegamos no capítulo 22, aqui tem, seguindo com as parábolas, a parábola do rei. Essa também é parábola conhecidíssima. O rei preparou uma festa de casamento para o seu filho. Vocês conhecem, né? E ele mandou convidados, né? Mandou os convites lá para aquelas pessoas que ele tinha em mente que participariam daquela festa. E o que acontece? As pessoas que já estavam assim destinadas para receber o convite, elas não quiseram. Elas não quiseram participar da festa e elas não vieram mesmo. O texto fala assim, que elas estavam cuidando do campo, outras estavam negociando. Então, ou seja, as pessoas pelas quais o convite era certo, elas estavam assim com prioridade em outras coisas. A prioridade delas não era participar da festa do casamento. E o que seguindo o texto aí, tem vários acontecimentos, mas tem um acontecimento aí que é muito interessante. Já que eles não quiseram vir para a festa, então vocês vão sair e vão sair pelas ruas. E as pessoas que vocês encontrarem, vocês vão trazer para a festa. E isso foi feito. As pessoas chegaram, né, para participar da festa. E no meio da festa, o dono, o rei, observa que tem ali uma pessoa que não está com a veste nupcial. Que coisa, hein, gente? O texto, a palavra de Deus, você tem que ir lendo e fazendo perguntas. E fazendo, né, observações, porque o Espírito Santo vai nos enchendo e o Senhor vai revelando. Se eles buscaram essas pessoas nas ruas, como é que essas pessoas tinham vestes nupciais? Imagina que nós aqui estamos aqui agora e chega um rei e diz assim: olha, o rei mandou convidar todos vocês para participar de uma festa. E vocês só têm que ir participar da festa. Mas com que roupa nós vamos entrar na festa? Roupa nupcial. Mas nós não temos essa roupa. Não, o rei não falou nada. O rei disse que você tem que ir e participar da festa. O traje é vestes nupciais. Então o que você entende? Você entende que ao chegar na festa, no local da festa, o dono da festa vai te dar uma roupa. Ele vai te dar essa roupa, que é o traje nupcial, que é o requisito aí, né, o pré-requisito para entrar na festa. Então o que aconteceu com o convidado que estava lá sentado, sem as vestes nupciais? Ele rejeitou as vestes nupciais. Ele não quis receber. Ele não quis receber. Eu não vou vestir essa roupa. Eu vim para a festa. Eu estou aqui, mas eu não quero essa roupa. Não, mas a roupa é de graça. Pode pegar, pode vestir. Eu não quero. E ele não vestiu a roupa. O que aconteceu com ele, irmãos? Podem falar. Pode falar, irmãos? Foi amarrado e lançado fora. Por quê, irmãos? Porque ele se negou
a receber algo que era dado para ele. E o que a gente entende aqui? A graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus sobre as nossas vidas, puramente graça. O Senhor nos convidou para participar da festa com Ele, e Ele tem as vestes para nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração para receber essas vestes, porque muitos vêm, mas não aceitam as vestes. Aí quando o Senhor chega e vê que aquela pessoa não recebeu as vestes, é lançado fora. Então isso, irmãos, fala muito a respeito da graça do Senhor para nossas vidas e do quanto nós precisamos renunciar à nossa vontade para viver aquilo que Deus tem para nós. Já pensou, meu irmão, você está vivendo algo hoje porque o teu coração está relutando por algo que Deus tem para você? Não, nós temos que parar com isso. Nós precisamos receber as vestes que o Senhor tem de graça para nós. Nós estudamos e nós já vamos lendo a Bíblia e já vamos orando. Esse é um método que nós temos de oração. Então nós já vamos orar agora. Levanta sua mão assim. Diga assim: Senhor Jesus, nesta tarde, eu rejeito todas as vestes que não são de acordo com a festa. E em nome de Jesus, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Vestes novas para desempenhar a minha função no teu reino. Amém. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor. E daí, seguindo o texto aí, irmãos, aparece que os fariseus fazem uma pergunta: é lícito pagar imposto a César ou não? É mais uma cilada, né? Mais uma tentativa aqui de pegar o Senhor Jesus. É lícito, né, pagar imposto? Como é que é? Você é tão certinho. Quando você está estudando, você vê o discurso que eles têm ali diante do Senhor. Nossa, correto, né? O Senhor é uma pessoa bondosa. Se fosse nos dias de hoje, né, o Senhor tem um score muito bom. Então, né, ele faz essa cena ali e daí ele fala: é lícito pagar imposto? E o que o Senhor Jesus responde? O Senhor Jesus diz assim: cadê a moeda? Que figura você vê aqui na moeda? Que imagem você vê na moeda? E eles dizem assim: a imagem de quem? De César. Aí o Senhor diz assim: então, se a imagem que está na moeda é de César, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Pergunta: o que o Senhor Jesus não, o que Deus disse que nós somos dele? Imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem de Deus. Então, se na moeda estava ali, né, a imagem de César, em nós está a imagem de Cristo. Nós somos a imagem de Cristo. Então, tudo em nós é de Deus. Tudo em nós é de Deus. O que o Senhor Jesus estava ali colocando para aquelas pessoas? Vocês estão preocupados e se devolve imposto, se não devolve imposto, você deveria estar preocupado em entregar a sua vida a Cristo. Você deveria estar preocupado em entregar tudo a Cristo, porque tua vida é dele, foi ele quem criou. Então você é a imagem e semelhança dele, então entrega a sua vida a ele. Na verdade, o Senhor está, né, dando uma chamada neles ali, que eles estão preocupados com o natural, enquanto eles deveriam estar preocupados com a vida eterna. Aí, seguindo o texto, irmãos, aí tem a questão aqui dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. E eles vêm o Senhor Jesus: olha, tinha uma mulher aí e ela se casou e o rapaz com quem ela se casou, ele tinha mais 6 irmãos, né? São 7 homens.
E ela casou com o primeiro morreu, e de acordo com a lei, se ele não tinha filhos, ela deveria ser dada em casamento ao outro filho. E isso aconteceu até chegar no último filho. E todos morreram. E por fim, a mulher também morreu. Olha a pergunta deles. Eles não acreditavam em ressurreição. Então eles perguntam, né? Quando ela ressuscitar, ela vai ser a mulher de quem? De qual ela vai ser? Qual é o esposo dela? Já que ela, né, se casou com os 7. E o Senhor Jesus dá a resposta aqui para ela que os anjos, né? Como anjos, não se casam e não se dão em casamento. Mas toda essa questão aqui era porque eles não acreditavam na ressurreição. Porque se você pegar o texto um pouco anterior, se eu não estou enganada, eles têm uma questão lá que o Senhor fala para ele assim, né? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele diz assim, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivo. E esse povo saduceu aqui, eles acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por isso que o Senhor Jesus citou Abraão, Isaac e Jacó, porque eles conheciam bem a história destes homens. Então, quando o Senhor Jesus cita ali, né, Abraão, Isaac e Jacó, e fala para eles assim, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivo. E Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos, como é que é isso? Então, só pode que eles vão ressuscitar. Então, na verdade, o Senhor Jesus está falando com eles a respeito da ressurreição. E, seguindo aqui, diz assim, deixa eu ler aqui o 30 e o 31 rapidinho aqui para vocês. É isso mesmo. Eles, né, o Senhor pega esse texto, porque era realmente o texto que eles conheciam, e para afirmar para eles que o Senhor é Deus de vivo e não de morto. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó, é certeza que eles ressuscitariam, né, na ressurreição. Aí um fariseu, intérprete da lei, querendo Jesus à prova, meu Deus, gente, quantas vezes isso acontece no Evangelho, né? Quantas vezes as pessoas estão ali tentando o Senhor Jesus, fazendo essas perguntas, questionando a autoridade dele. Mestre, qual é o grande mandamento? Aí o que o Senhor responde, seguindo na conversa? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, ame o seu próximo como você ama a si. Irmãos, em relação aos mandamentos, o que eles tinham na mente ali? Eles tinham os 10 mandamentos, porque eles eram fiéis ao Pentateuco. Aí o Senhor Jesus vem e dá o resumo para eles, né? Ame o Senhor teu Deus. Este é o primeiro e maior, né? Esse é o maior e é o primeiro mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor pegou todos eles, porque eles estavam preocupados somente com eles, né? Eles não estavam preocupados com o povo. Então o Senhor já acorda, né, a religiosidade deles. E o segundo, Jesus pergunta aos fariseus, né? Seguindo a conversa aqui, agora é o Senhor Jesus que faz a pergunta, gente. Olha aí. O Senhor Jesus pergunta, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Aí eles respondem, de Davi. Aí o Senhor Jesus fala, né? Se Davi o chama de Senhor, como pode ser filho de Davi? E eles não tiveram resposta. Porque se Davi chama ele de Senhor, ele está citando um salmo aqui de Davi, como é que eu sou filho de Davi?
Porque o Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: como homem, como ser humano, eu sou da linhagem de Davi, sou filho de Davi. Mas como Deus, né, como eu sou filho de Deus, eu sou o filho de Deus. E eles não tinham resposta. A partir daquele dia, ninguém mais vou fazer perguntas. A partir daquele dia, quando o Senhor Jesus coloca ali, lembra que toda hora eles estão tentando colocar o Senhor Jesus, né, diante de uma situação complicada, e o Senhor Jesus sempre, né, nunca teve problema, porque o Senhor Jesus, uma hora ele fazia uma pergunta, né, lembra que o Senhor, ele faz com que as pessoas deem a resposta, né, ele fazia com que as pessoas falassem. Seguindo aqui, chegamos no 23. E no 23, eles falam: vocês sentam na cadeira de Moisés, os escribas. Por que o Senhor diz que eles sentam na cadeira de Moisés? O que Moisés representa, irmão, na Bíblia? As leis. Moisés representa as leis. Então, quando o Senhor coloca ali que eles sentam na cadeira de Moisés, o Senhor Jesus está dizendo assim: vocês pegam as leis e colocam, né, peso na vida das pessoas, mas nem vocês mesmos cumprem a lei. É isso que o Senhor está dizendo. Observem tudo que eles disserem. Não os em suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles tinham um discurso bonito para o público, né? Eles tinham um discurso muito bonito, mas na prática não viviam aquilo que eles falavam. Por isso que o Senhor Jesus é advertência. E aqui fica uma advertência para nós. Graças a Deus, né, eu os anos, mas às vezes a gente encontra pessoas que estão iniciando, a pessoa diz assim: eu não gosto de fulano pregando, eu não gosto de fulano ensinando, então eu não vou no dia que ela ministra, eu não vou. Mas o que o Senhor disse? O que ele ensina é bom. Né? Às vezes a pessoa fala assim: eu não vou porque fulano, né, não tem bom testemunho. A pessoa pode até não ter bom testemunho, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se você tem o seu coração aberto, ela vai entrar no seu coração e vai gerar fruto, independente de quem está falando. É isso que nós temos que carregar, tá bom? E no capítulo 3, irmãos, nós temos os ais. O registro dos ais que Jesus colocou. Todas as vezes que o Senhor coloca o ai na palavra dele, irmãos, nós humanamente, assim, nós não alcançamos a dimensão do que significa este ai. Não alcançamos. É algo muito, muito, muito forte, é algo muito profundo. E nós não alcançamos essa dimensão. Aí o Senhor coloca ali, que são os ais, irmãos? Ai de vocês, escribas e fariseus. Por quê? Primeiro, fecham o reino a quem queria entrar. Vocês não entram no reino e ainda aqueles que estão tentando entrar, vocês impedem. Então, ai de vocês. Ai de vocês, palavra fortíssima, e eu ouso falar que nós, humanamente, nós não entendemos a dimensão desse ai do Senhor. Ai de vocês, porque devoram as casas das viúvas e para disfarçar, faziam longas orações. Gente, que coisa horrível. Eles estavam tirando proveito, né, das viúvas. E para a nossa realidade, nós podemos trazer assim: quando nós tentamos tirar proveito em nosso benefício próprio do reino de Deus. É isso que eles faziam aqui. E o Senhor disse: ai de vocês, porque você chega na casa da viúva, tipo assim, você se apropria de algo e ainda fica lá disfarçando, dizendo que está ali fazendo longas orações, e até fazia, né? Que era para ter o motivo de estar ali. E o Senhor chama. O terceiro,
Ai, porque percorri o mar, ou seja, eles estavam dispostos a ir em qualquer lugar para ser convertido. E quando seguiam, tornavam do que eles. O que significa aqui, irmãos? Eles iam, aqui ele está falando dos escribas e dos fariseus. Eles iam para fazer discípulo, mas faziam discípulo de acordo com a doutrina deles. Por isso que o Senhor fala, esse que você fez discípulo, ele é 2 vezes pior que você. Porque então, se o Senhor está criticando aqui os fariseus, né? Então imagina, na hora que ele faz um discípulo, ele faz outro fariseu, ele faz um fariseuzinho, né? Ele faz um outro fariseu. Então ele está ensinando a doutrina dele, que não é a doutrina do Senhor Jesus. Era algo que eles estavam aplicando de uma forma que era benéfico para eles. E aqui, né, e o Senhor fala ali, ó, que aquele que eles fizeram, qual que é a palavrinha que tem na maioria da Bíblia aí? Esse novo convertido ali, mas esse convertido aqui, irmãos, quando a gente ouve a palavra convertido, a gente sempre lembra do Evangelho. A gente logo faz uma associação que é convertido ao Senhor. Mas esse convertido ali é prosélito, né? Ele é um convertido como é que é a palavra lá? É fariseus e a religião deles? Era os saduceus, os fariseus, o judaísmo, né? Era o judaísmo. E eles não colocavam, eles não estavam preocupados em viver o reino de Deus. O quarto, se alguém, né? Ai de vocês, porque se alguém jurar pelo santuário, vocês dizem, isso não significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigada por seu juramento. Irmãos, isso aqui está igual aos políticos que criam lei em benefício próprio. Na verdade, isso aqui era isso. Eles criaram essa questão a respeito do juramento aqui para beneficiar os sacerdotes. Então, é só você lembrar dos nossos políticos, quando ele cria uma lei para aumentar o seu próprio salário. Então, ele faz tudo. E ele mesmo cria, ele mesmo, né? E aqui eles fizeram isso em benefício deles mesmos. Ai de vós, porque vocês davam, né? Eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tinham negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles deveriam praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eles deveriam ser dizimistas, deveriam ser ofertantes, mas também deveriam ser misericordiosos e também deveriam praticar a justiça do Senhor. Não é fazendo uma coisa, tá? E ai de vocês, porque limpavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estavam cheios de ganância e cobiça. Mais uma vez o Senhor fala da vida de aparência. Ai de vocês, porque eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estavam cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Que comparação, né? Que comparação dura é essa aqui. Edificavam os túmulos dos profetas e adornavam os monumentos dos justos e se achavam melhores do que seus pais, pois se tivessem vivido naquela época, seriam muito diferentes. No entanto, ao falarem dessa forma, condenavam-se a si mesmos. Por que eles condenam? Porque eles estão falando assim, né, que o Senhor fala assim, que eles cuidavam dos túmulos, né? Eles ficavam lá assim,
limpando, vamos supor, né? Vamos pensar na nossa realidade. Ia lá, limpava o túmulo, colocava flores, fazia tudo. Deixava aquilo ali, era como uma vitrine, né? Mas o Senhor está, na verdade, criticando, porque eles fazem isso, mas o que aconteceu com o pai deles? O pai deles, que são os ancestrais desse povo aí, foi o que mataram os profetas. E daí eles mesmos se condenam. Eles dizem assim, olha, se nós estivéssemos lá com os nossos pais, a gente não faria isso. Ou seja, eles admitiram que os próprios pais deles faziam esse tipo de coisa. E, por conta disso, né, o Senhor diz que ai deles, ai desse povo que tem uma vida somente de aparência e engano, né? E aqui, irmãos, no capítulo 24, nós temos o sermão escatológico de Jesus. Mas isso aqui nós vamos falar semana que vem, porque a semana que vem é o nosso último encontro. Nós temos uma avaliação, a nossa avaliação ela é pequena, nós temos 8 questões, apenas 8 questões. E nós temos 1h30 de aula, né? Então, eu vou pegar o primeiro momento e eu vou falar sobre o sermão. E eu quero desafiar você a trazer alguém para ouvir essa aula. A pessoa vai sair daqui impactada com as coisas do reino de Deus. Então, nós vamos deixar para sábado, tá? E o 25. Aqui no 25, irmãos, nós temos também a parábola 10. Olha aqui, as 10 virgens, o texto, né? Seguindo o texto aí, o texto fala que as 10 virgens conheciam o Senhor, conheciam o noivo, certo? As 10 lamparinas tinham. As 10 acreditavam na vinda do noivo. E as 10 adormeceram? As 10 adormeceram. 5 delas eram prudentes e 5 delas imprudentes. Irmãos, quando nós lemos essa parábola aqui, numa leitura rápida, temos uma tendência a achar que essas que não eram as 10 não eram crente. A gente tem uma tendência a pensar que apenas 5 eram crente, mas na verdade as 10 eram. As 10 representam a igreja, irmãos. E o que acontece aqui? No desenvolver ali, no desenrolar da história, nós vemos que 5 delas, quando o noivo chegou, 5 estavam preparadas, elas estavam com as lamparinas e elas tinham óleo. E 5 delas não tinham óleo. Então elas pediram emprestado. As prudentes disseram, não vamos emprestar, porque pode ser que falte para você e falte para nós. Então não. E o que aconteceu depois? O que o noivo diz? O noivo diz o que, irmãos? Que ele não conhecia 5 delas. Isso é chocante. Isso é um choque, porque as 10, elas estão na igreja. As 10, talvez estivessem, né, dentro das células. As 10 estavam fazendo conferência, as 10 estavam no curso de teologia. E o Senhor Jesus disse, para 5 delas, eu não conheço vocês. Irmãos, qual que é o segredo aqui para você permanecer com a sua lamparina? Que é o óleo, que é a unção do Espírito Santo. Porque nós vemos assim, que quando começou, as 10 começaram, né? As 10 começaram, elas tinham uma lâmpada, as 10 tinham. Mas quando chegou num certo momento, 5 delas perderam, né? Elas ficaram sem o óleo. Então o segredo é você começar e chegar até o final, né? Com o óleo. O que aconteceu ali? As 5 prudentes, elas começaram
E no passo que elas começaram, elas foram até o final com óleo. As outras 5 imprudentes também tinham óleo no começo. No começo também tinham óleo. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Elas, com certeza, se envolveram, né, com outras coisas e perdeu o óleo. Agora, qual que é o segredo para aquelas 5 prudentes permanecer com o óleo? O texto fala. Qual? O segredo para você permanecer com óleo é saber dizer não. Porque quando as 5 imprudentes chegaram para elas e falaram assim, dá óleo para nós, nosso óleo, né? Nós estamos sem óleo, me empresta o teu óleo. Não, porque vai acabar para você e para mim, vamos ficar nós duas sem. Então o segredo para a gente permanecer com óleo é saber dizer não para aquilo que é necessário dizer não. É dizer não para as coisas que impedem a gente em relação ao reino. Vocês estão aqui hoje. Para você ter dito sim para estar aqui agora nesta aula, você disse não para muitas outras coisas. E assim é a nossa vida, o nosso dia a dia. Saber dizer não para permanecer com o óleo, esperando o noivo. E depois o Senhor também conta a parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos, irmãos, ela é um choque, né, para nós. Porque o dono, ele entregou 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, não foi isso? O que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, eles multiplicaram, certo? Multiplicaram os talentos. E o que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou aquele talento. E qual foi a justificativa dele ainda? Qual foi a justificativa, irmãos? Ah, eu senti medo. Eu senti medo porque o Senhor colhe onde não plantou, o Senhor ajunta onde não espalhou. Então eu tive medo e eu fui e eu enterrei o meu talento. Mas aqui está ele, está aqui um que o Senhor me entregou, está aqui. Irmãos, quem é que se relaciona com Deus na base do medo? Religioso. O religioso que tem medo de perder a sua salvação. Ele se relaciona com Deus na base do medo. Ele pensa o tempo inteiro que ele vai perder a salvação. Então, o que ele faz? Às vezes, ele até se recolhe. Eu não posso evangelizar fulano porque fulano é muito pecador e eu posso me envolver com ele e perder minha salvação. Então, deixa ele para o inferno lá e eu fico aqui cuidando da minha salvação para não perder. É o religioso, irmãos. É o religioso. Porque o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, não é por obra, para que ninguém se vanglorie. Então, o que a gente vê nessa questão aqui do rapaz que enterrou esse 1 talento é a relação do medo. Medo de perder a salvação, medo de pecar, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo. Eu já falei aqui nesta aula que a gente não tem que viver preocupado com o pecado. Você não tem que viver se esforçando para abandonar o pecado. Você tem que se esforçar para estar na presença de Cristo. E a presença de Cristo é tão forte que não tem um pecado que vai ficar junto com você. Mas é a presença de Deus que expulsa todo esse tipo de coisa. Agora a pessoa fica ali se esforçando, fazendo o que humanamente, né, ela pode fazer para tentar se livrar de um pecado. E ela esquece de buscar a presença de Cristo, porque ela está no foco errado. Quando ela esquece isso e ela foca em Cristo, ela se enche da presença de Cristo. A hora que ela menos espera, ela está liberta. Ela fala, nossa, aquilo que eu fazia nem faço mais. O cigarro que eu fumava, nem estou fumando mais, não estou nem sentindo falta. É desse jeito, porque é a presença do Senhor que faz a diferença. Então, nesse caso aqui dos 5 talentos, o Senhor também está falando, né, a respeito da religiosidade daquele povo. E aquele que crê no Senhor Jesus e sabe que tudo é
por meio dele, o que ele faz? Ele recebe uma palavra do Senhor, ele já sai glorificando a Deus, ele já sai dando testemunho, ele já vai evangelizar, ele já vai fazer uma outra coisa, porque ele sabe que é o Senhor quem faz, não é ele quem faz. Por isso que ele multiplica os talentos. Somos um grupo aqui de multiplicadores? Amém? Amém, né? Oi? Dá para orar, vamos orar. Vamos levantar aí um pouquinho, dar uma mexida aí. Aí, João, gostei. O João vai orar. Vamos orar. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Pai, em nome de Jesus, Pai, multiplicando, Senhor, os nossos talentos, Pai, nos encha, Pai, da Tua unção, Senhor. Nós queremos multiplicar, Pai, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor colocou, Pai, em nós, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu sou uma pessoa assim, eu converso aqui dando aula. Os irmãos que congregam comigo sabem disso. A maioria sabe. Eu não converso muito, eu sou muito na minha, eu vivo na minha. Eu converso aqui, né, Maria? Eu converso dando aula. Se eu não desse aula, eu quase não conversava. Aí, eu sempre falo assim, que eu oro lendo a Bíblia. Eu vou lendo a Bíblia e eu vejo uma situação e eu paro ali e eu oro. E é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Porque a cada assunto que você pega, você fala assim, nossa, mas a minha casa precisa disso aqui. Aí eu já oro. Nossa, na minha vida, nossa, identifiquei isso. Eu já paro e já oro. É a vida do discipulado, tá? É uma prática muito boa. E aqui, irmãos, no capítulo 26, o Senhor Jesus, né? Ele fala aqui que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E no desenrolar daqui do capítulo, acontece a mulher que ungiu, né, o Senhor Jesus com o perfume. Irmãos, esse evento aqui é um evento extraordinário aqui na palavra de Deus registrada no Evangelho. Essa mulher, quando ela chegou lá para ungir o Senhor com este perfume, os historiadores, irmãos, isso não está na palavra, mas eu sempre falo o seguinte, para você estudar a palavra de Deus, é muito bom que você estude a história também. Porque quando você entende a história, você consegue entender melhor o que está acontecendo na Bíblia. Então, os historiadores dizem que esse perfume que ela levou, ele era caríssimo. E que era usado, sabe para quê? Ele era usado para preparar os mortos. Preparar os mortos para serem sepultados. E uma outra situação que esse perfume era usado era no dia do casamento. Então, aquela mulher ali provavelmente estava guardando aquele perfume para usar no casamento. Mas quando ela sabe, né, que o Senhor Jesus está ali, ela não duvida, ela pega e vai lá e faz, né, a unção na preparação do Senhor Jesus, porque ele ia passar pela morte. E aqui nós aprendemos algo extraordinário sobre as nossas vidas. Irmãos, para quem que era a unção? Para o morto. A unção era para o morto. O Senhor Jesus disse que ela preparou ele, porque ele ia morrer, né? Então a unção é para o morto. A unção do Senhor é para aquele que morre para o mundo.
Às vezes, nós oramos e falamos assim, Senhor, eu quero a tua unção. Senhor, eu quero a tua unção, me dá unção. A unção é para o morto. Aquele que está morto para o mundo, o Senhor tem uma unção reservada para eles. Certo, irmãos? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e pedir para o Senhor, Senhor, eu quero morrer para as coisas do mundo. Eu quero morrer para esse sistema. Eu quero morrer para as minhas vontades. As minhas vontades, eu quero morrer, porque eu quero a unção do Senhor fluindo na minha vida. É dessa forma, irmãos, que nós vamos. Porque não adianta se a gente está aí 100%, eu falo vivo ainda na carne, é muito difícil, né, você receber a unção. E fazendo analogia com o que aconteceu ali, né, que ela ungiu o Senhor, porque o Senhor passaria pela morte, a gente já tem essa lição que a unção realmente é para os mortos. Amém? E daí, irmãos, Judas, né, ainda vem e critica. Judas critica porque o perfume é caro, então ele está pensando, né, na economia. E nós temos também aí registrado a última ceia de Jesus. E também aqui neste capítulo nós temos o evento aqui de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro nega Jesus. E aqui tem uma coisa interessante. Irmão, você já pensou? Se Pedro não tivesse negado Jesus, o que teria acontecido? Porque quando nós lemos uma leitura rápida, a gente pensa assim, ai, que pena que Pedro negou Jesus, né? Ele não poderia ter negado Jesus. Mas se Pedro não tivesse negado Jesus, os estudiosos dizem que Pedro teria morrido. Que Pedro teria sido morto naquele dia, se ele não tivesse negado Jesus. E sabe por que Pedro não podia morrer ali naquele dia? Ele não podia morrer por Jesus naquele dia, porque ninguém podia morrer por Jesus antes que Jesus morresse por nós. Ninguém podia. Tanto é que depois Pedro morre por Jesus. O final da vida de Pedro, Pedro morre por Jesus. E ele até morre do que, irmão? De cabeça, né? De ponta para baixo. Então ele morre por Jesus, só que antes Jesus morreu por ele. Aí você pode me perguntar, Marta, mas e João Batista? João Batista morreu antes de Jesus. Mas João Batista não morreu por Jesus. Não morreu porque, né, estava defendendo o Senhor Jesus, assim como era o relacionamento de Pedro com o Senhor. João Batista morreu porque ele denunciou o pecado de quem? Do rei. João Batista morreu porque denunciou o pecado do rei. Então, se Pedro não tivesse negado o Senhor Jesus, ele poderia ter sido morto. E ele era um discípulo de Jesus. E isso teria sido um embaraço no ministério de Cristo. Por que, irmãos, que teria sido um embaraço? Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é, nós somos uma resposta ao Evangelho. Primeiro o Evangelho e depois a nossa resposta. Então, se Pedro morre primeiro, parece assim que ele fez primeiro. Não. Cristo morreu. Após a morte de Cristo, aí vieram os mártires. Então, tudo no Evangelho, irmãos, primeiro o Senhor fez. E nós somos uma resposta a tudo que o Senhor fez por nós. Glória a Deus! Olha, os seus filhos é uma resposta do que Deus fez por você. O seu cônjuge é uma resposta do que Deus fez para você. A sua profissão é uma resposta do que Deus fez por você. A sua saúde é uma resposta do que Cristo fez por você. Ou seja, irmãos, tudo em nós é Cristo. Tudo em nós é Cristo. Toda terça-feira na minha casa, nas células, os irmãos escutam isso. Eu falo, tudo em nós é Cristo. E é verdade, nós somos uma resposta ao Evangelho.
E daí nós temos também aqui, irmãos, o evento que Judas entrega Jesus, né? E Judas é um dos 12. E a gente vê assim, irmãos, que Jesus amou Judas, porque ele era um dos 12. E mesmo, né, sendo amado, ele traiu o Senhor para se cumprir a profecia. E daí, aqui no capítulo 50, deixa eu só voltar aqui, nós estamos terminando. Chegar aqui no versículo 50, o que acontece aqui? Ok, irmãos, o que eu queria destacar aqui é que Jesus chamou Judas de amigo. Após Judas trair Jesus, Jesus chamou ele de amigo. E o que aconteceu quando o Senhor Jesus disse que ele seria crucificado? O que o Pedro fez? O Senhor não, de forma alguma, o Senhor não vai ser crucificado. Pedro chama o Senhor Jesus de lado e, né, adverte o Senhor, não, o Senhor não vai morrer. E o que é que o Senhor Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Olha só, Pedro estava tentando defender Jesus. E o Senhor disse para ele, para trás de mim, Satanás. Judas traiu Jesus. E o Senhor disse o quê? Amigo, o que você fez? Por que isso, irmãos? Porque Judas, o gesto dele, levou Jesus para o seu propósito. O gesto de Judas, mesmo sendo a traição, fazia parte e levou Jesus para cumprir o propósito dele. Pedro amava o Senhor Jesus, mas se iludiu com o amor e não pensou no propósito. E disse, o Senhor não morre de forma alguma. Vocês estão vendo só, irmãos? Isso é sério, né? Isso é muito sério. O propósito de Deus na vida de uma pessoa é algo extraordinário. Todos nós somos extraordinários diante de Deus. E ai daquele, né, que tentar atrapalhar o propósito de Deus na vida do outro. Porque, né, Judas mesmo, a traição, o Senhor chamou ele de amigo. Porque o gesto dele estava escrito, né, era a profecia, se cumpriu, empurrou Jesus para o propósito. Aí eu pergunto para você agora, eu quero ver se você tem coragem de responder. Você quer ter um inimigo? Você quer ter alguém que traia você e empurra você para o propósito do Senhor? Ou você quer ter um amigo que tira você do propósito? Por amor também. É por amor que Pedro fez isso. E agora? É difícil, né? É difícil. Mas são situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E nós precisamos de discernimento do Espírito para entender quem é que está nos empurrando para o propósito e quem é que está nos tirando do propósito. Ai, Marta, mas se alguém da minha casa estiver me tirando do propósito, o que eu faço? Irmãos, é terrível, porque sempre que nós falamos isso, aí alguma mulher fala assim, então se o meu esposo está me tirando do propósito, me afastando do propósito, então eu já vou dar um chega para lá nele. Ih, irmão, seu esposo faz parte do propósito também. Então, pode continuar, tá? 27, Jesus é entregue a Pilatos e acontece, né, irmãos, o suicídio de Judas. O povo pede para soltar Barrabás, vocês sabem desse texto, né? Ele poderia soltar um dos prisioneiros, era a tradição, ele podia fazer isso. Então ali está Barrabás, que é um homem, um assassino, é um criminoso, é um homem perigoso. E Pilatos manda trazer Barrabás exatamente para tentar fazer com que aquele povo decidisse por Barrabás. Mas o povo decidiu crucificar Jesus. Eles pedem para soltar Barrabás e eles crucificam Jesus. O que nós aprendemos aqui? Cuidado, porque às vezes nós estamos crucificando um inocente e estamos dando liberdade para um criminoso. Em tudo nós aprendemos na palavra de Deus, em tudo. E daí, é claro, né, soltou Barrabás e Jesus foi crucificado.
Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Jesus é crucificado. O que acontece no exato momento que Jesus é crucificado? O texto fala que o véu do santuário se rasgou, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E seguindo o texto, fala que eles apareceram na cidade. Então, esses eventos aí aconteceram no momento que Jesus foi crucificado. E daí, seguindo aqui, fala que o centurião e os que guardavam Jesus, o que aconteceu? Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o Messias. Então, quando aconteceu esse terremoto, esse movimento todo, eles na hora ali, eles tiveram temor e reconheceram o Senhor. E aqui nós chegamos no 28, o que acontece, né, no decorrer aqui? O anjo, né, as mulheres estão lá na sepultura e o anjo avisa as mulheres, a coisa mais linda, a base da nossa fé, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Irmãos, a fundamentação da nossa fé é porque ele ressuscitou. Porque se você pega qualquer um desses outros aí que as pessoas, né, o mundo oferta, todos esses morreram e não ressuscitaram. O único que ressuscitou e permanece vivo é Cristo. Então, a ressurreição de Jesus é a fundamentação da nossa fé. E daí, seguindo o 28, capítulo 28, tem a grande comissão. E o Senhor, né, fala ali a respeito da grande comissão. Ele diz o que, irmãos? Quem sabe aí para citar para nós? Ele diz assim, olha, Jesus, né, aproximou-se, eu estou no 18, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Irmãos, é uma promessa do Senhor que Ele está conosco todos os dias. Mas aqui Ele está falando num contexto da missão. É num contexto da grande comissão. Porque Ele vai dizendo assim, né? Então vão, ensinem, né? Ensinando, batizando, ensinando a guardar. E daí depois ele fecha dizendo, e eis que estou convosco todos os dias. Isso, essa promessa é num contexto da missão que o Senhor nos dá, tá? Então, assim, às vezes as pessoas falam, o Senhor está comigo. Está mesmo, porque ele, né, ele habita em nós. Verdadeiramente Ele habita em nós. Mas essa promessa aqui, Ele deu no contexto da missão que Ele deixou para nós como discípulos dEle. Amém, irmãos? Amém. Então tá, nós encerramos aqui. Ficou só o capítulo 24. Capítulo 24, ele é extenso e ele exige um pouco mais. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo. Vocês já conhecem, mas eu sempre digo, para cada momento Deus tem uma dispensação. Então eu creio que para esse momento, nessa disciplina, o Senhor tem uma dispensação para nós. E nós vamos receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Então vamos levantar e vamos fazer só uma oração para encerrar. Amém? Quem gostaria de fazer a oração para encerrar? Rapidinho para nós.